Voltando, paramos nesse slide aqui, mas antes de eu falar desta relação, que é onde eu quero discutir um pouco sobre a aproximação entre treinamento de força e nutrição, antes eu tenho que falar uma outra coisa, que são os mecanismos relacionados a essa hipertrofia crônica. Então vamos dar uma pincelada nisso aqui. A gente tem dois estímulos importantes para hipertrofia. Então o exercício de força gera dois estímulos importantes, são o estresse de tensão, que está associado ao tensionamento da célula, e isso está relacionado geralmente à carga, que obriga a célula a trabalhar mais, mas não só, alongamentos da célula também geram estresse de tensão e pode gerar hipertrofia. Em modelo animal isso é muito claro, em humanos menos. E o estresse metabólico, que é um estresse relacionado principalmente ao desafio metabólico que a célula vai enfrentando quando tem que fazer muitas repetições. Então, do lado de cá, nós temos no estresse tensional que ele, e talvez o mecanismo mais importante seja esse aqui, o de mecanotransdução. Quando você gera um estresse de tensão, esta tensão é percebida por mecanosensores, e esses mecanosensores induzirão uma cascata hipertrófica, e há algumas cascatas, aí o mundo aqui dentro é bem complicadinho. A mais famosa cascata é da AKT-mTOR P70S6K. As microlesões, antigamente se acreditava que as microlesões eram o estímulo mais importante para a hipertrofia. Hoje, praticamente não se acredita que microlesão tem um papel importante na hipertrofia, exceto pelo fato de que microlesões são um estímulo para recrutamento de células satélites. Elas podem doar o seu núcleo, o núcleo delas, para uma célula madura. Então, um miócito é uma célula madura, uma célula satélite é uma célula tronco. Pode entregar esse núcleo e esse núcleo ofereceria, portanto, mais recursos para a célula, mais capacidade. O detalhe é que, aparentemente, as células satélites costumam entregar esse núcleo depois que o músculo já tem um certo tamanho. Então, parece que haveria uma necessidade de um limiar de crescimento da célula para que esse núcleo fosse entregue. Então, há dúvida se as microlesões seriam de fato importantes para a hipertrofia, porque talvez essas células satélites, num primeiro momento, não doariam os núcleos. Então, diferente de tempos atrás, microlesões não deve ser algo tão importante para a hipertrofia. Tem os hormônios, que são, obviamente, importantes, embora os hormônios, o aumento de hormônio induzido pelo exercício não tenha tido boa associação com hipertrofia, embora a gente saiba que os hormônios são importantes. Do lado de cá, o estresse metabólico, o raciocínio principal é de que quanto mais repetições, mais desafio metabólico, isso vai gerando um uso de energia grande, isso vai diminuindo a entrega de oxigênio e, obviamente, de capacidade de uso energético. Essas coisas irão aumentar a produção de metabólitos e esses metabólitos têm algumas funções. Uma que eu citei lá atrás, que é a do inchaço, do Swelling, há também dentro da célula osmosensores que podem desencadear uma cascata hipertrófica contribuindo para a síntese de proteína. E esses metabólitos gerarão o que eu estou chamando aqui de metabotransdução. Não é um termo comum, é só para a gente facilitar a ideia de que metabólitos podem desencadear aqui uma cascata hipertrófica. Então, de uma forma bem resumidinha, nós temos aqui, sem entrar no âmbito metabólico pesado, mais ou menos como que as coisas acontecem, os estímulos principais e mais ou menos como que eles agem. E uma coisa que eu gosto de destacar é que a resposta hipertrófica ela é muito individualizada, muito individualizada. Há pessoas que fazendo o mesmo protocolo ganham muito, outras ganham pouco, outras ganham nada e outras até perdem. Toda essas características, essas diferenças gigantes, eu coloco em várias aulas, principalmente nessas últimas aqui, lá eu dou boa dimensão de como que a hipertrofia ela é muito individualizada. A variação hipertrófica ela é muito grande entre pessoas diferentes.
enquanto que intrassujeito, aí diminui bastante. A gente sabe disso porque temos vários experimentos onde uma perna, por exemplo, treina de um jeito e a outra perna da mesma pessoa treina de outro jeito, e essa variação ela não é tão grande, mesmo quando eu faço grandes variações do treinamento, mostrando que o fator intrínseco é um fator muito importante. Já a variação entre indivíduos, ela é muito grande, porque há pessoas que respondem mais, pessoas que respondem menos. Inclusive, hoje temos estudos que separam pessoas que respondem mais, que a gente pode chamar aqui de hiperresponsivos, e pessoas que respondem menos, que são os hiporresponsivos, para tentar entender essas diferenças. Já temos algumas coisas bem legais sendo produzidas. Mas aí, em virtude do tempo, não dá para a gente falar com muito detalhe. Mas a questão aqui é por que, que essa resposta é tão individualizada? Por que, que pessoas diferem tanto? E aí eu vou dar aqui uma sinalizada de razões possíveis para explicar isso. Eu em aula costumo dizer que, assim como características que a gente enxerga nas pessoas dentro de um espaço de aula são diferentes, por exemplo, tamanho do nariz, cor do olho, tamanho da orelha, da boca, enfim, tudo isso é diferente entre as pessoas. Não há razão para a gente imaginar ou acreditar que lá para dentro, naquilo que a gente não está vendo, as coisas seriam iguais. Então, didaticamente, eu vou separar aqui em 3 etapas. A etapa 1, que são os estímulos. Então, os estímulos por si só já podem ser bem diferentes. Então, estou falando ali do estresse de tensão, estresse metabólico, microlesões. O estresse tensional, nós temos evidências diretas. Essas coisas, por si só, já podem diferir bastante entre as pessoas. Seguindo, eu estou chamando aqui dos sensores ou iniciadores. Depois que eu dou um estímulo, para chegar lá na síntese miofibrilar, eu tenho que sinalizar essa cascata hipertrófica. Então, os mecanosensores. Nós temos vários mecanosensores já conhecidos e sugeridos. Integrinas, costâmeros, essa aqui é uma quinase, né? A FAC, titina, filamina C. E, obviamente, que essas coisas podem diferir entre as diferentes pessoas. Metabólitos, H+, potássio, aumento de ADP, lactato, radicais livres, cálcio, isso também pode diferir entre as pessoas. Os osmosensores, células satélites. Temos, inclusive, estudo mostrando que, dependendo da quantidade de célula satélite que a pessoa tem, isso pode repercutir em maior ou menor hipertrofia. A proteólise. O pensamento corrente hoje é que proteólise e síntese são fenômenos paralelos que acontecem ao mesmo tempo, mas há uma correlação muito forte entre proteólise e síntese. Toda vez que a proteólise é maior, ou oposto, né? Toda vez que a síntese é maior depois do exercício físico, a proteólise também é. Então, sempre fica essa questão se a própria proteólise não seria um iniciador da síntese. Afinal, quanto mais proteólise, mais síntese, menos proteólise, menos síntese. Então, o que eu quero dizer é que tudo isso pode diferir entre pessoas. E numa terceira etapa, que é a própria cascata molecular dali, depois que inicia, você tem uma cascata molecular hipertrófica gigante. A maquinaria de síntese relacionada a ribossomos, temos estudos mostrando que pessoas mais responsivas, elas foram mais responsivas exatamente pela atividade ribossomal. Temos um estudo em particular bem interessante sobre isso. Mecanismos anticatabólicos podem diferir. Então, nisso aqui nós temos dezenas de proteínas, miocinas, genes, RNA mensageiros, atividade ribossomal e quantidade de ribossomo, fatores de transcrição. Então, esse mundo aqui é um mundo bem complexo e as pessoas, obviamente, podem diferir. E tudo isso explicando por que algumas pessoas respondem mais ou menos. O detalhe é exatamente esse, que há pessoas que você fará tudo certo, que na sua consciência acadêmica você está fazendo tudo corretamente e essa pessoa não ganha nada. E por vezes você faz a mesma coisa e a pessoa ganha muito. E eu quero dizer com isso é que, diante disso, é que por vezes, muitas vezes, o fato de uma pessoa não ter bons resultados não é culpa nem do profissional de educação física, nem da ou do nutricionista, e nem da própria pessoa, porque ninguém nasce ou escolhe não ser responsivo para isso ou para aquilo. O detalhe que é importante a gente compreender essas coisas para
poder, inclusive, explicar para quem você está trabalhando como que as coisas são complexas. Há também estudos mostrando que o tamanho inicial, o domínio nuclear, a gente chama de domínio nuclear uma área que o núcleo, que é uma célula muscular esquelética, ela é multinucleada, e cada núcleo é responsável por uma área. Isso é chamado de domínio nuclear. E aparentemente cada núcleo tem uma certa capacidade de tomar conta de uma área. Depois disso, se essa área vai ficando muito grande por núcleo, vai perdendo um pouco de capacidade. Então, o domínio nuclear tem estudo sugerindo, que é importante. A quantidade de células satélites tem. Receptores de andrógenos, temos um estudo bem interessante mostrando que os hiperresponsivos para hipertrofia tinham muito mais receptor de andrógeno que os hiporresponsivos. Então, são coisas que podem explicar boa parte dessas diferenças entre pessoas. E olha que aqui eu já estou considerando uma condição de ingestão ideal de nutrientes, ou seja, estou considerando que todos teriam, em tese, a mesma capacidade de captar, processar esses nutrientes, e obviamente que isso não deve ser assim. Portanto, a coisa é bem complicadinha, e o que a gente sabe mesmo é que há pessoas mais e menos responsivas, e que a variação entre as pessoas realmente é muito maior do que a variação intra-sujeito. Há ainda contrarreguladores da hipertrofia, por exemplo, miocinas, e a miostatina sendo a mais famosa relacionada à hipertrofia, ela é uma proteína que ela inibe o crescimento. E quando essa proteína, a miostatina, ela não está presente no organismo, acontece coisas como vocês estão vendo aqui. Isso aqui é um modelo animal, ó. Olha a massa muscular deste modelo animal, ou deste modelo animal. Esse modelo animal ele desenvolve uma hipertrofia gigante só por causa de não ter uma miostatina funcionante ou não produzi-la. Só uma. E nós temos muito contrarreguladores e provavelmente um punhado de coisas que a gente ainda nem sabe em virtude de outras miocinas. Sabe-se dos atrogenes, que são genes relacionados à atrofia, as vias proteolíticas, embora elas são muito conhecidas no âmbito da atrofia, mas no âmbito da hipertrofia induzida pelo treinamento de força, o quanto isso aqui é diferente entre pessoas, ainda sabemos pouco. Há muita coisa que pode explicar essa diferença entre pessoas. Eu estou dando uma sinalizada rápida de como que a coisa é complicadinha. E agora sim, já indo para a reta final da nossa apresentação, a relação com a nutrição. Então vamos lá. E aí a nossa ideia é isso aqui, o balanço proteico. Então, para que a gente consiga ter hipertrofia, eu preciso de um balanço proteico positivo. A síntese precisa superar a proteólise cronicamente, não precisa ser toda hora, todo momento, mas no longo prazo a síntese precisa ganhar. E eu vou dar então uma sinalizada agora de mais ou menos como que as coisas acontece. Mas eu quero dar uma sinalizada da nutrição, não a nutrição ampla dessas que vocês ficam 4, 5 anos dentro de uma universidade para aprender, da alimentação, mas da nutrição dentro da célula, quando ela está privada de nutrientes, como neste exemplo aqui. Numa privação que a gente poderia imaginar que um jejum, a célula sem nutriente ou com pouco, a AKT, por exemplo, é inibida, e ela deixa de inibir as vias proteolíticas, ou via proteolítica, então a via proteolítica passa a ganhar. Então, num jejum, numa privação de nutrientes, em especial, de forma bastante importante, aminoácidos essenciais, parece que a leucina não é o único, mas é um aminoácido bem importante para este processo. Então, veja que quando cai aminoácido, a mTOR também é inibida, e quando você tem pouco nutriente aqui, ou um desafio metabólico por nutrientes grande, a célula usando muito nutriente, chegando menos do que ela precisa, eu posso ter ativação dessa outra via aqui, que é a MK. Daqui a pouquinho eu falo nisso aqui, para também não antecipar fora de um contexto. Eu fiz aqui um diagrama simplificado dessa relação entre nutrição e exercício no balanço proteico. Eu estou chamando de simplificado porque isso pode variar dependendo de muitos fatores, de muitas coisas. E eu projetei isso aqui, eu desenhei isso aqui a partir de muitas leituras, dando um especial destaque a esse trabalho aqui, que eu já citei ali para trás. Mas vamos entender o que eu quero dizer aqui. Vamos começar nessa parte
aqui. Aqui eu estou dizendo que o seguinte, se uma pessoa está, ou se a célula está desnutrida, sem nutrientes, e eu não tenho estímulo, sem exercício, então eu tenho uma proteólise aumentada. Então, célula privada de nutrientes, sem estímulo, proteólise aumentada e, por consequência, eu vou ter um balanço negativo. Do outro lado aqui, se a célula está não nutrida e eu dou o exercício físico, eu já começo a caminhar para algo positivo, né? Na verdade, eu diminuo esse negativo, por isso que eu estou colocando esse círculo menor, um efeito negativo menor, com um círculo menor, e mudando já a cor, caminhando por uma cor que sinalizaria mais síntese. Então, o exercício físico, numa situação de jejum, ele gera um ambiente de síntese que é maior do que quando você está sem o exercício em jejum, mas ele ainda não conseguiu, sozinho, ele não consegue te colocar num balanço proteico positivo. Do lado de cá, eu tenho uma situação sem exercício e com a célula nutrida. E aí você tem um ambiente positivo, mas ainda não é o ambiente mais positivo possível. O mais positivo possível é quando eu junto o exercício e nutrientes. Se eu faço exercício, dou estímulo e a célula está nutrida, é onde eu vou ter o maior balanço proteico positivo. Então, essa é a sinalização que eu quero dar. O ideal, portanto, é que a gente tenha nutrientes e eu dê o estímulo. A discussão sobre que momento, daqui a pouquinho a gente conversa sobre isso, para eu conseguir o positivo aqui. Isso aqui depende de muitas coisas, por exemplo, momento da medida, minutos, horas depois ou dias depois, o status de treinamento, se a pessoa é iniciante ou avançada no treinamento, o tipo de estresse do exercício, se é excêntrico ou concêntrico, isso aqui em cima também muda esse comportamento. Outra coisa, eu estou falando aqui de balanço proteico positivo, mas para onde que vai essa síntese? Ela pode ir para diferentes locais. Ela pode ir para síntese de miofibrilas, ou apenas para reparação celular, ou para organelas, em particular mitocôndrias. Então, a síntese em si não quer dizer que a pessoa vai hipertrofiar. Aqui, aliás, quero chamar a atenção para uma coisa bem interessante. Esses corredores, ou atletas de longa duração, atletas de modalidades de longa duração, corrida, ciclismo, natação, eles também geram uma síntese bastante elevada. Entretanto, não produzem grande hipertrofia. Então, isso dá uma dimensão para a gente que o fato de ter uma síntese elevada não quer dizer que isso está indo para isso aqui, ó, miofibrilas ou tecidos estruturais. Pode estar indo para outras coisas, por exemplo, reparação celular e aumento do volume mitocondrial ou para a própria mitocondriogênese, porque há aumento de mitocôndrias dentro da célula também. Varia pelo tipo de alimentação, varia em virtude da idade. Mas, de modo geral, apesar das variações, as coisas são mais ou menos assim. O que eu preciso é ter estímulo e nutrientes. Outra coisa também que vale a pena destacar é que em particular no caso do exercício, se eu passar demais, a coisa pode caminhar para baixo. Então, há uma relação de dose-respostas aqui, onde se o exercício for demais, por exemplo, no caso de atividades de alto desafio metabólico, como corridas de longa duração, atividade de longa duração, você pode ter uma mudança nesta relação entre ATP e AMP. De modo geral, coloque-se o AMP para cá, mas basicamente a ideia é o seguinte: se aumenta a AMP e diminui a ATP, isso será percebido por esta via, que é uma via bem importante da MPK. A MPK é uma inibidora da mTOR, e a mTOR, como a gente viu lá atrás, é uma via muito importante para a síntese de proteína miofibrilar. Então, quando eu vou dando desafios metabólicos muito grandes, essa via vai ser ativada. Essa via, ela sinaliza para a síntese de proteínas mitocondriais, porque ela entende que está faltando energia e, portanto, ela precisa aumentar a mitocôndria para se tornar mais eficiente. E também sinaliza para o catabolismo, porque numa situação que está faltando nutrientes, o catabolismo ele é importante para uma reciclagem
de energia, em particular a via autofágica lisossomal. Ela é importante para que, ao quebrar proteínas e organelas e tal, você tenha substratos, porque a célula está entendendo que está faltando. Mesmo que você esteja nutrido, a questão é que se dentro da célula há uma busca por nutrientes muito grande, como exercícios de longa duração, o tempo todo, ou mais desafiadores, por mais tempo, você pode caminhar para cá e você pode ter um platô dessa síntese ou mesmo uma redução dessa síntese que seria dirigida para tecido miofibrilar e contrário. Então, aqui voltando àquela figura que eu sinalizei lá atrás, quero mostrar aqui a via da MK, por exemplo. Se você tem diminuição de nutrientes, em particular aminoácidos, você vai ter via da mTOR inibida. A mTOR, estando inibida, ela não consegue inibir essa via aqui, que é uma via autofágica lisossomal. Numa situação de muito uso de energia aqui dentro, vai acontecer aumento de AMP e redução de ATP, porque está usando muita energia. A via AMPK é ativada e ela, como eu disse ali atrás, eu não vou explicar todos os detalhes aqui, mas ela irá mudar, ela pode fosforilar a mTOR e tirando essa atividade inibidora aqui da mTOR. Por si só, ela pode agir lá nessa FOX e essa proteína é uma proteína importante para o processo proteolítico. Então veja que essa via sinalizada, ela caminha para vias proteolíticas. Isso significa que se você está fazendo uma atividade que há uma grande demanda energética, muito uso de energia, eu posso caminhar para cá. O que acontece, por exemplo, com corredores, que têm alta síntese de proteína, até porque, embora eu tenha a AKT inibida aqui, eu tenho outras vias de síntese sendo estimuladas, a própria AKT pode ser estimulada por outras vias, mas você vai ter essa competição. O detalhe é que quando eu ativo demais esta via, a síntese de proteína miofibrilar de tecido estrutural diminui e outras vias vão ganhando. Por exemplo, as vias de reparo celular, as vias para mitocondriogênese e a própria via aqui proteolítica. E aqui eu dei um exemplo de se eu passar um tanto, a coisa complica, mas se eu passar demais de forma reiterada, sempre dando um treinamento físico que é incompatível com a recuperação, ou seja, eu não me recupero plenamente, eu posso caminhar para um desfecho bem pior, que é o que a gente chama de overtraining. E é interessante que o overtraining, embora antigamente se acreditava que ele estava relacionado só ao excesso de treinamento, mas hoje sabe-se que não é só isso. Por exemplo, a privação de nutrientes de forma recorrente também contribui muito para o overtraining. Às vezes o treinamento nem é tão pesado, mas a pessoa está se privando demais de alimento, a coisa complica. E aí eu até sinalizei o que a gente pode ter com excessos, se passar demais. Perda de proteínas estruturais, necrose celular, regeneração defeituosa, uma cura incompleta, aumento de tecido fibroso, atrofia muscular. Então, para o exercício físico, a gente tem dose, e isso obviamente varia entre as pessoas e tem que ter bastante cuidado. Isso aqui é de um artigo muito legal, daqui que nasceu uma ideia, ou pelo menos principalmente daqui que nasceu uma ideia chamada janela de oportunidade. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas a janela de oportunidade é o seguinte: durante muito tempo se acreditou que você deveria se alimentar logo nas primeiras horas, em particular até as primeiras 3 horas, veja aqui a coincidência com isto, porque era ali que você tem maior síntese de proteína. Isso não está errado, continua. Realmente, até as primeiras 3 horas é onde você observa uma maior taxa de síntese. Entretanto, parece que muita gente esqueceu de olhar para a proteólise. Então vamos olhar para esse artigo aqui, que foi da onde, principalmente da onde que nasce essa história da janela de oportunidade, que é inclusive um cara bem importante na área, que é o Stuart Phillips. Hoje é professor na McMaster University, no Canadá. E, então, quem quer entender sobre síntese de proteína é um pesquisador que vocês precisam acompanhar. Mas, enfim, nesse experimento ele fez 8 repetições de intensidade
elevada, 80% de um RM, dando descanso aqui de 2 minutos. Aqui em repouso, e ele tem informação de síntese de proteólise, que ele chamou aqui de 100% para cada uma. E aí o que ele vê? Que em 3 horas depois, ele tinha uma síntese que superava a proteólise, daí nasceu a ideia de janela de oportunidade. E 24 horas depois, a síntese ainda estava ganhando da proteólise, mas muita gente parece que esqueceu disso aqui. 48 horas também, a síntese também está ganhando proteólise. Muita gente olhou só para cá e esqueceu de olhar algo muito importante. Você, quando pensa em síntese, pensa em balanço proteico, você não olha só para a síntese, você olha para a relação entre síntese e proteólise. Por causa deste não olhar, tem se descoberto depois, vários trabalhos mostrando depois, algo que no inglês eles têm chamado de porta de celeiro, ou seja, que não seria mais uma janela de oportunidade, e sim uma porta de celeiro de produção. O momento para você dar essa ingestão, principalmente de proteínas, aminoácidos essenciais, pode ser também várias horas depois, porque os trabalhos têm mostrado que tanto fazendo a ingestão proteica antes, durante, logo depois ou vários momentos depois, tem gerado resultados bem parecidos, e por isso alguns têm chamado isso de porta de celeiro. E por que então? Por que se alimentando mesmo depois de várias horas tem dado resultado muito parecido? Uma possível explicação está exatamente nessa ideia que eu estou mostrando aqui. Ó. O que essa primeira figura mostra para a gente? Que proteólise e síntese têm uma correlação muito forte. Ou seja, quando há aumento de síntese, se você estiver medindo síntese e viu uma síntese induzida pelo exercício físico, e essa síntese é muito alta, a proteólise também será. Se você dá um estímulo de exercício e a síntese foi muito alta, se medir proteólise também será, porque essa correlação é alta. A síntese foi baixinha, mas a proteólise também foi baixinha. Então, o importante é olhar a relação entre síntese e proteólise. E foi mais ou menos o que eu fiz aqui. Ó. O que eu fiz aqui? Eu vi aqui que em 3 horas e 24 horas, a proteólise ela representava em torno de 30% da síntese. 48 horas, a proteólise é até menor, 15% da síntese. Então, do ponto de vista da eficiência, em 48 horas, até eu tenho uma síntese que é bem maior do que em percentual, né? Que é a proteólise. Mas vamos pegar só o valor líquido, que é a síntese menos a proteólise. Então, eu peguei e coloquei aqui. Então, a gente vê que 3 horas depois e 24 horas, principalmente, a diferença não é tão grande assim. Mesmo 48 horas, principalmente daqui para cá, não é tão grande. E também eu estou pegando só esse estudo e tem outros estudos mostrando que essa diferença pode ser menor ainda. Então, de 3 horas para 48 horas, quando você faz esse balanço de síntese menos proteólise, ou dividido pela proteólise, a diferença não é tão grande assim. Isso pode explicar, em grande parte, por que não tem feito tanta diferença essa ingestão pouco antes, durante, logo após, ou mesmo algumas horas depois. Claro, obviamente que a ingestão tem que ter proteína, aminoácidos de proteína de alto valor biológico, aminoácidos essenciais, porque senão não tem jeito. E aqui, já caminhando para o finalzinho, nós temos uma coisa bem legal. Isso aqui é um artigo de revisão e só para entender aqui primeiro. MPS, que eu vou sinalizar aqui, ó, MPS. Síntese de proteínas celulares. Mas essa síntese ela não é só milfibrilar. Não é apenas de milfibrila. Síntese. Dentro da célula está indo para algum lugar. Já esse MyoPS aqui, já é síntese de proteína milfibrilar. Não apareceu aqui ainda, porque vai aparecer aqui do lado daqui a pouquinho. Por hora, guarde essa informação. E aqui eles têm uma comparação entre destreinados e treinados. Pessoas que não treinavam e fizeram uma sessão de exercício e treinados que fizeram uma sessão de exercício e acompanharam por um punhado de horas o que aconteceu. Aliás, essa figura, na verdade, é uma figura compilada a partir de vários outros estudos feitos pelos autores aqui. Então, eles fizeram a média de vários estudos para plotar essa figura aqui. Mas acontece uma coisa curiosa aqui. Vou começar com o destreinado. Uma pessoa destreinada, ela tem uma síntese, que é esse quadradinho aqui, que
será maior, mais duradouro, como a gente está percebendo. Veja que o pico é na casa de aproximadamente 15, 16 horas de síntese, depois começa a cair. E já a pessoa treinada tem um pico mais rápido nas primeiras horas, 3, 4 horas, e depois começa a cair. Isso comparando destreinado e treinado. Se você pega a área sob a curva, a síntese para o destreinado foi muito maior do que o treinado. Até aí, ficamos com a impressão que o destreinado, então, tem uma síntese muito maior que o destreinado e tal. Entretanto, quando eles pegam apenas o MyOPS aqui, que é síntese de proteína milfibrilar, aí a figura muda um pouquinho, ainda que o destreinado é um pouco maior, mas, e também eles não mediram mais adiante, mas a coisa já muda um pouco. O que se percebe aqui? Ó? O destreinado tem um aumento nas primeiras 4 horas, o pico, né, até mais ou menos 4 horas, depois começa a cair. Já o treinado aumenta também nas primeiras horas, mas se estende por várias horas. E, de repente, poderia se estender mais ainda. Qual é a sugestão dos autores, juntando isso e vários outros conhecimentos já produzidos, inclusive pelo próprio grupo aqui? É o seguinte, que boa parte dessa síntese que a gente está vendo aqui no destreinado, grande, está indo para a recuperação de tecido. Então, boa parte não está indo para formar tecido milfibrilar. O que pode explicar, em grande parte, porque lá nas primeiras semanas não se vê grande aumento de hipertrofia. Já no treinado, embora o pico aqui foi menor e foi mais rápido, e caiu rapidamente, mas boa parte dessa síntese aqui já não está indo para recuperar tecido, porque numa pessoa treinada o dano intracelular é bem pequeno, ele sofre pouco com o treinamento. Então, apesar de uma síntese menor, boa parte dessa síntese deve estar indo para formar tecido milfibrilar, tecido contrátil e estrutural. E isso aqui não é maior do que o destreinado, porque muito provavelmente porque a gente vai chegando mais próximo de limites fisiológicos. À medida que a gente vai treinando, a gente vai chegando mais perto de limites. Aí tem todos os mecanismos de contrarregulação que tem que se pensar também. Isso aqui eu esqueci de apresentar antes, mas só para lembrar, né, que as milfibrilas, mas eu já tinha apresentado na primeira parte. E, claro, não há informação de proteólise aqui, para a gente saber o que está acontecendo em relação à proteólise, só síntese. E agora sim, finalzinho da apresentação, vou falar rapidamente aqui como que a gente tem treinado para hipertrofia. Como que é o treinamento para hipertrofia? A primeira coisa, e foi principalmente uma das razões de lá no início eu ter mostrado um pouco da dissonância entre força e hipertrofia, é porque o treinamento para hipertrofia não é exatamente o mesmo para força. Primeiro que força a gente tem força máxima, potência, resistência de força, então cada um a gente treina de uma forma diferente. E para hipertrofia, que obviamente gerará ganho de força, obviamente, mas costumamos fazer um treino que é específico para otimizar a hipertrofia. Primeiro, repetições. Quantas repetições fazendo? Hoje a gente sabe que mesmo poucas repetições, até muitas repetições, geram hipertrofia parecido. Pelo menos ganho de volume muscular parecido. Aqui eu estou falando de 3 a 30 repetições máximas. Repetição máxima na nossa área refere-se a uma medida de intensidade. O que eu quero dizer? Se eu digo que uma pessoa vai fazer 3 repetições máximas, significa que a terceira repetição dela será no máximo esforço, ela tentará fazer a quarta e não vai conseguir. Então, 3 repetições máximas significa que ela está enfrentando uma carga muito pesada. 30 repetições máximas, ela vai fazer 30 repetições, obviamente chegando ali na 30ª, já está bem cansada, vai fazer a 30ª, vai tentar fazer a 31ª e não vai conseguir, por isso que a gente chama de 30 repetições máximas. Mas, obviamente, que a carga que essa pessoa está levantando é baixa, porque senão ela não faria 30 repetições. Então, 3 repetições é uma intensidade relacionada à carga maior e 30 repetições uma intensidade relacionada à carga menor. E desde 3 até 30 a gente tem bons ganhos de hipertrofia. Isso não quer dizer que você tem que treinar com 3 ou 30, isso quer dizer que você pode treinar com 3 até 30. Mas ainda faz sentido treinar
de forma convencional, que é ali entre 6 e 12 repetições, ou 15, porque quando eu trabalho com cargas muito pesadas, mais próximo disso aqui, o estresse articular, tendíneo, e nesse tecido que a gente chama de tecido motor passivo, é grande. E quando eu trabalho com muitas repetições como aqui, é desconfortável, porque o estresse metabólico é grande, você leva um tempo muito maior. Então, isso aqui é só para dizer que é possível trabalhar dentro disso aqui, que você pode variar, fazer o treinamento ondulatório, ondulando em diferentes intensidades, mas não é obrigatório. É só para vocês saberem que a gente pode conseguir hipertrofia com diferentes intensidades. Há uma possibilidade, a partir de leituras e produções dos últimos anos, de que trabalhar com mais carga e menos repetições poderia gerar uma maior densidade miofibrilar e, com isso, uma maior qualidade hipertrófica, portanto, uma maior tensão específica. Aquela história que eu mostrei lá atrás de que fisiculturistas teriam uma tensão específica, ou seja, uma menor capacidade de produção de força por uma dada área do que pessoas que fazem um treinamento de levantamento de muito peso, como no caso do powerlift. Então, de repente, trabalhar com mais peso pode gerar uma qualidade hipertrófica melhor no que se refere ao aspecto funcional. Eu estou colocando como possibilidade porque isso ainda não está definido. Por outro lado, essas pessoas devem conseguir um volume de músculo menor. Os fisiculturistas, por treinar com mais repetições, menos carga, e com isso ele consegue estresse de tensão e metabólico numa qualidade melhor, deve conseguir um volume de músculo maior do que um sujeito do powerlift. Mas claro que no caso do fisiculturismo, eles estão interessados no próprio esporte, que tem a ver com volume, simetria, e não necessariamente não tem a ver com força. E também isso aqui ainda não se bateu o martelo, é só uma possibilidade. Em termos de séries, tem variado muito, pode ser de 3 a 5 séries por músculo por sessão, mas isso depende muito da frequência de treinamento. Eu posso dizer para vocês que para hipertrofia iniciantes, tem trabalho mostrando que fazer 3 séries por semana, não é por sessão, por semana, comparado a fazer mais que 3 séries, tem gerado resultado para hipertrofia similar em iniciantes. O que eu estou chamando aqui, por exemplo, de 9 séries? O que seria 9 séries? Bom, nós temos lá muitos músculos para treinar. Vamos imaginar o peitoral. Então, para cada músculo de interesse, e o peitoral sendo um deles, eu vou fazer 9 séries na semana. Então, se eu vou treinar para o peitoral 9 séries na semana, então eu poderia colocar 3 séries para o peitoral na segunda, 3 na quarta, 3 na sexta, daria 9 séries. Para o iniciante, se você fizer uma série na segunda, uma na quarta e uma na sexta, ele já deve conseguir resultado parecido a fazer mais do que isso, para o iniciante. Então, para iniciantes, de modo geral, claro que tem aquelas variações que eu falei, gente responde mais, gente responde menos, e não precisa de muitas séries por semana. Intermediários são aquelas pessoas já treinadas há vários meses, alguns meses, fica algo em torno de 9 a 15 séries, e avançados, já estou incluindo inclusive fisiculturistas aqui, 15 a 25 séries aproximadamente. Algumas pessoas podem se beneficiar um pouco mais de séries do que isso, mas é uma minoria. A maioria é ficar por aqui, já será suficiente. Isso aqui, por exemplo, é um estudo recente, aqui de 2019, e ele dá uma dimensão para a gente disso. Nisso aqui, o que eles fizeram? O treinamento foi de 10 a 32 séries por semana. Começou lá no início do treinamento, foi um estudo de 6 semanas, começou com 10 séries e chegou no final com 32 séries. Eram jovens, já tinham experiência com o treinamento. O que a gente está vendo aqui? Algumas pessoas ganharam massa muscular, isso aqui é a área de seção transversa da fibra, então ganharam massa na fibra, ou pelo menos área de seção transversa, mas teve um punhado de gente que perdeu, teve gente que teve perda. Portanto, este número de séries aqui foi benéfico para algumas, mas foi maléfico para outras. Fez com que algumas entrassem no estado catabólico. Isso aqui é só um estudo, há vários outros sinalizando para a gente que, de modo geral, a coisa deve ficar mais ou menos por ali até 20 e pouco
embora há sim pessoas que podem se beneficiar um pouco mais, depende de um punhado de coisas. Velocidade do exercício. A gente trabalha com velocidade de conforto, que é sem se preocupar muito com que velocidade isso está indo, exceto a potência, que a gente sempre trabalha em máxima potência, quando está trabalhando com potência. O intervalo entre séries pode ser de 30 segundos até 3 minutos. Há muita discussão sobre isso, de qual seria o melhor intervalo. Tem gente sugerindo entre 60 segundos e 90 segundos, mas temos também trabalho mostrando que menos que isso gera boa hipertrofia, mais que isso gera boa hipertrofia também. Então isso aqui ainda é uma discussão, é algo que nos próximos anos a gente vai poder entender melhor. E você pode, obviamente, variar. Se você quer dar um estresse metabólico maior, tipo lá do PUP, você pode dar um intervalo aqui menor. Se você quer dar mais descanso, aí é interessante, por exemplo, exercícios complexos, que exigem muita coordenação, é melhor que você dê um intervalo um pouco maior para você se recuperar plenamente a sua qualidade técnica. Frequência, de modo geral, 48 a 72 horas entre sessões, mas depende muito do volume. Fisiculturista, por exemplo, a maioria treina, por exemplo, se treina peitoral na segunda, é comum treinar peitoral de novo só na outra segunda, dá uma semana. Só que o volume de treino na segunda para o peito é muito grande. Mas não é o mais comum entre as pessoas. A questão aqui é que a pessoa treine novamente quando ela estiver recuperada. Não é o tal do ter dor para ganhar. Pelo contrário, é estar recuperada para poder ganhar. As ações musculares podem ser concêntrica e excêntrica, que é o habitual que a gente faz nas academias. As duas têm vantagens, cada uma oferece um tipo de vantagem. Também pode ser isometria, que gera resultados legais também, então eventualmente pode incluir isometria no treinamento. E equipamentos, pesos livres, máquinas de força, elástico, é bom variar essas coisas, todos oferecem alguma qualidade. A junção disso, o uso inteligente dessas coisas, certamente é melhor. Eles são mais complementares do que o oposto. E agora, finalizando, quero só fazer um convite. Essa apresentação, essas duas apresentações, são um pedaço de coisas que eu irei falar num curso que será lançado em breve pelo Instituto Afitri. Esse instituto é um instituto de duas nutricionistas muito competentes na área, com experiência de aproximadamente 18 anos cada, em nutrição esportiva e em nutrição clínica. Uma delas é minha esposa e ela foi professora universitária por 17 anos e agora está investindo num instituto próprio. E a outra professora, que é a professora Fernanda, é a atual coordenadora da única universidade particular aqui do Espírito Santo. E em breve elas irão lançar um curso que é de nutrição aplicada ao treinamento de força, com foco principalmente, com ênfase principalmente na musculação e no CrossFit. Terei uma participação em um módulo, talvez mais, e será um curso muito legal, porque são de pessoas muito competentes. Esse curso será lançado em breve. O Instituto oferece cursos, mentorias e atendimentos nutricionais. Então, convido para vocês conhecerem o site e se inscrever lá no Instagram e acompanhar, porque nas próximas semanas esse curso será lançado e lá eu vou, coisas que eu não consegui dar ênfase aqui, lá eu vou explicar com um pouco mais de calma. E também convite para conhecer, se inscrever e acompanhar o meu canal, porque esse canal foi criado principalmente com o objetivo de transmitir conhecimentos que não, para contrapor um excesso de conhecimento que a gente tem na nossa área, conhecimento não, né? Um excesso de informações rasas, às vezes falsas. Abracei também essa causa de tentar divulgar conhecimentos da nossa área. Então fica aí esses convites e muito obrigado pelo convite novamente, à coordenação, toda a comissão e a vocês que tiveram a paciência de me acompanhar até aqui e fica agora à disposição para eventuais questionamentos. Até a próxima.